Iam cap- Perdão. tranquilo. Produtores que não conseguia, só um minutinho, só para colocar aqui, ajudar o meu homem dos papel, colocar, gravar aqui, porque meu cameraman já foi embora. Aqui. Dá a volta lá, que senão você não consegue ver. E aí, voltando na prosa, muitos clientes chegavam até mim naquele momento que eu estava na multinacional ali para estruturar crédito, que foi onde começou movimentos de CRA, de CRI, que são recebimentos de contratos de recebimentos rurais. E aí a gente começou a estruturar algo bem intimista, um mercado ainda pequeno, um mercado novo, e a gente foi crescendo, tomando aí um grande porte no mercado, e esse ano eu resolvi fazer a verticalização do negócio. Inclusive o Renan está aí na reunião conosco. O Renan é um dos nossos braços no Tocantins, então eu acabei modulando nosso sistema num sistema de licenciado, não quis fazer um sistema de franquia, uma vez que a única pessoa que ganha dinheiro com franquia é o franqueador do negócio. E eu e o Renan, inclusive, estava numa ligação aí, num caso bem pertinente, e é onde que eu quero entrar nesse assunto. Produtor que tomou dívida nos momentos de bonança do agro, com juros aí que nós tínhamos uma Selic de 4, 5%. Essa Selic foi aí hoje a 14, 15%, e o produtor tem uma Selic mais 8%. Então, o cara está pagando 22% de juros ao ano numa dívida de praticamente 200 milhões. Então, esse produtor está espremido, está apertado, não teve uma empresa no passado que auxiliou ele para fazer uma operação saudável, e o cara tem um sales e back na operação, que basicamente o fundo tem a transferência da propriedade para o nome do fundo. Então, o cara ele não tem nem a matrícula mais do nome. Basicamente, ele tem uma estrutura societária, a qual ele fosse pagando para o fundo esse valor, a área ia novamente entrando as cotas para o SPE. E é o tipo de coisa que a gente vê que vai acontecer muito no mercado, infelizmente, que é o quê? Produtores médios, pequenos, perdendo espaços para grandes grupos, que é onde que eu falo que agora a gente tem que ser cada vez mais assertivo, quem está na porteira para dentro ajudando o produtor, de não apenas mais vender só preço, vender só produto, mas sim vender estratégia. Você poder levar para o produtor uma alternativa de falar assim, seu Zé, esse glifosato que eu estou te vendendo por US$ 4,50 a prazo, eu consigo te fazer 3,80 à vista. Aí você vai falar, cara, mas eu não quero pegar um dinheiro em dólar, eu vou ficar exposto em dólar. Só que no mesmo tempo, esse produtor, ele vende uma soja em dólar, então ele consegue fazer um hedge natural, certo? Coisa que é bem tranquila de se fazer hoje. E ali nesse meio do caminho aí de 4,50 para 3,80, a gente está falando de praticamente 17%, num período não de um ano, mas muitas vezes num período de setembro até março, que é o período ali que o produtor faz o plantio de soja na minha região. Na região de vocês vai mudar um pouco, mas a exposição não vai ser mais do que 4, 5 meses. Depois vem a safrinha, que é onde que eu vejo a única alternativa que o produtor hoje ele pode fazer mais margem, como? O clima a gente não controla, fator geopolítico a gente não controla. O único fator que o produtor hoje controla é o quê? É a produção, que se for um cara lambão, ele vai produzir mal, seja no momento bom, no momento ruim, ele vai produzir mal, e no momento da compra, que é onde que o produtor de fato consegue comprar os insumos com preço melhor e não vender o soja dele, o milho dele, ali no momento do pico da safra, que é onde que a gente vê que da janeiro, fevereiro, o cara vai vender soja R$ 100. Hoje, o mesmo soja que o pessoal estava vendendo a 100, 97, 98 aqui em Sinop, hoje já está 116, 117. Por quê? Passou aquela janela do frete ali, que é onde que é o olho do furacão, que o caminhão vai tudo para a lavoura e quem precisa puxar soja para o porto não consegue, que é onde que estrangula o produtor. O cara não consegue armazenar e vender o soja dele com execução no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho, que é onde que ele consegue executar uma conta para o mercado interno, para as fábricas aqui da região. Então, esse auxílio que a gente tem feito para o produtor hoje, muitas pessoas chegam até nós para buscar dinheiro e a gente fala que a gente não está aqui para emprestar dinheiro para o produtor, a gente está aqui para fazer uma reestruturação financeira. Em vez de eu vender uma RJ, que é o mercado que virou no mercado hoje, todo advogado só sabe vender renegociação de dívida e recuperação judicial, a gente vende aí artimanhas e maneiras do produtor conseguir, de fato, se reestruturar. Em alguns pontos, a gente até chega no cliente e fala, meu amigo,
A gente, olhando no seu histórico, você foi um cara muito bom nos últimos 10, 12 anos em comprar ativo, transformar e valorizar esse ativo. Eu acho que agora é a hora, talvez, de você vender 100, 200, 300 hectares de terra, justamente para quê? Para equalizar o seu caixa, porque a sua geração de caixa hoje já não comporta. Então, eu aposto muito no agro, eu sou neto de produtor, vim de uma família que estava no Mato Grosso do Sul praticamente morta, veio para o Mato Grosso apostar no agro e deu certo. E se existe uma coisa que todo investidor que procura a gente para fazer operação do agro, para investir em propriedades, todo mundo tem uma certeza que se tem uma coisa que eu não vou deixar, o Júnior não vai deixar, o Silvio, o Bruno, a Natália não vai deixar, é de comer. Então é um mercado que a gente sabe que é um mercado que se daqui a pouco não plantar soja, vai plantar amendoim, vai plantar canola, vai plantar girassol, vai plantar milho. Então é um mercado que eu aposto muito. E tem muita gente investindo no agro. Hoje, o segundo business nosso aqui que mais traz geração de receita é auxiliar investidores que estão investindo no agro na região centro-oeste e nordeste do país. Recentemente, a gente auxiliou uma operação aí de 500 milhões aqui na nossa região, que muita gente deve estar acompanhando, que é o Fernando e o Eduardo, ex-proprietários da Growth Suprimentos, venderam a empresa por 1,8 bi e a gente ajudou eles a constituir um fundo para aquisição de propriedades, transformação dessas propriedades, pegando no quê? Em que tese? Que ele comprando terra, ele vai estar amparado perante a inflação. Se existe uma coisa que a gente sabe, que se eu comprar uma terra hoje por 30 mil reais o hectare, daqui 20 anos ela não vai estar valendo os mesmos 30. É um dos ativos que mais tem segurança para você se proteger contra a inflação e essa loucura que a gente tem hoje no Brasil. E por um outro ponto do Brasil ser tudo isso que a gente vive, corrupção, essa briga toda política, ninguém no Brasil a gente vê perdendo terra, tomando terra, não tem guerra, então isso é um cenário muito positivo para o investidor. Do nosso ponto, Juninho, esse é um pouco do nosso trabalho. Eu queria saber um pouco agora o que nós temos aí no grupo, o que é o perfil de pessoas, para ver o que a gente pode conduzir um pouco da conversa. Boa, 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 boa. Cara, vendo de longe aqui, cadê o. Fala aí, Fabrício. Gosto de falar, o Fernando. Cadê o Dedé da Decalve? Não tá aqui hoje? Mauad, Larissa, Gabriela, Tiagão Cunha. Cara, tem um pouco na parte de vendas, tem pesquisadores, gerentes. Fabrício, esse aí é perto do seu Não, aí. boa noite. Meu nome é Fabrício. Eu não vou ligar a câmera aqui, que eu acabei de tomar um banho, rapaz. Cheguei correndo aqui em casa numa fazenda, mas o dia inteiro andando a cavalo, tô torrado do sol. Mas é aqui na minha região, eu sou de Aripuanã, Mato Grosso. E aqui no extremo norte do Mato Grosso, o que a gente vê hoje, o que eu tô vendo, é um pessoal assim, um pouco mais calçado, né? É um lavoureiro um pouco mais calçado, questão de dinheiro, em questão de banco, em questão de infraestrutura. Estão fazendo uma estrutura, estão pegando financiamento do banco, né? Ninguém vai negar, né? Mas assim, é um pessoal mais calçado, mas assim, enfim. O que eu fico preocupado é que eu trabalho na parte de nutrição animal aqui. Eu trabalho para uma empresa de Rondônia chama Marília Nutri. Então eu atendo os confinamentos aqui da região norte do Mato Grosso. E agora, resumindo, eu vou começar a fazer o Mato Grosso inteiro. Mas o que a gente fica preocupado é que essa questão do grão, do preço do grão, né? Então, por mais que o pessoal esteja pegando financiamento, esteja animado com o mercado ainda mais que o preço da arroba deu uma reagida boa e está se estabelecendo, mas a gente trabalha no comercial. Então, assim, por enquanto a nossa inadimplência aqui é 0,000. Porra. Mas a gente tem medo da questão do grão dar um pau ou a questão dessa abusivo de juros de banco, ainda mais o pessoal aqui que estão fazendo bastante armazém, né? E aí a gente fica meio preocupado, mas a minha região, resumindo, é essa questão mesmo. Você pegar a nossa região aqui do estado de São Paulo, tá passando por um momento, eu acho que muito parecido com a sua, Michael, que
Revendas estão com medo de fornecer, né? Até eu estou ouvindo muitas revendas parceiras, né? Não concorrente, parceiras de outras bandeiras, que falou, cara, vou reduzir o risco, vou tentar fornecer à vista ou com prazo um pouco mais curto. Eles estão com medo de bancar muitos produtores, alguns produtores, né? Com medo de quebrar. A verdade é essa, né? O juros caro, né? O retorno, igual o Natan passou, que a Andav, né? Falou que o lucro das revendas no ano passado era de 3 a 4% margem bruta. Você teve revenda, você sabe disso, né? Então, assim, cada vez está ficando mais difícil, né? Esses RJ, né? Esses governos malucos. Hoje mesmo eu vi um post que você fez, Marco, muito bem feito, que é do Vorcaro com o Bolsonaro, né? Complicando nós agora da direita, né? Então, assim, o mercado, eu acho que Complicando o mercado, né, cara? Eu digo assim, hoje, é, a política nossa do agro é muito sensível a fatores externos. Então, a gente sofreu com guerra lá da Ucrânia e da Rússia, nós tomamos tinta. A gente sofre tinta por causa dessa última conflito que está tendo dos Estados Unidos com o Irã. Qualquer coisa que acontece no mercado, no final do dia, o setor primário, que é o setor nosso, paga a conta. Mas, por exemplo, o Fabrício falando, ele está na região de Aripuanã. É uma região que o agro ainda, de soja e milho, não é tão grande e muito pecuário, muito pecuarista nessa região que ele não se alavancou em 2020, 2021. Diferente se você pegar Marcelândia, Novo Progresso, Nova Canaã do Norte, Alta Floresta, que são produtores que eram ou madeireiros ou do setor da pecuária, ou o cara que arrendava a terra e virou produtor. Hoje, até o Sidney está conosco na reunião, a gente atende média, Sidney, hoje por mês em produtor aqui, a nível centro-oeste, uns 100 produtor desses 100, Sidney, quanto que a gente olha no número do cara, e quando o cara vem para cá, ele contrata a gente para quê? Para ser um estruturador de crédito dele. Então, a gente vai, de fato, estruturar a operação dele para buscar crédito no mercado de capitais. E o Sidney, que é um cara matemático de economia, ele fala, Michael, ele veio do mercado que não era do agro, é um cara de números, e quando ele vai olhar a rentabilidade do produtor, ele fala, cara, é maluquice. Se o cara começar a fazer conta, ele vender a terra dele e aplicar o dinheiro, seja num tesouro nacional, que vai monetizar para ele 9, 10, 12% no melhor do cenário, esse cara colocaria muito mais dinheiro no bolso do que está plantando. Mas é um cara que só sabe plantar. O cara não sabe investir, não sabe de investimento. Então, eu vou até passar um pouco para o Sidney para nós falar de rentabilidade do produtor, que é onde que eu falo. Eu, quando estava na parte de vendas, cara, eu queria vender um Exalt, eu queria vender um Vessari, uma aplicação de Mitron, para quê? Que eram produtos que, de fato, me traziam a premiação. E eu fiz muito bem isso quando eu estava na ponta. Bati diversas premiações, só que o mercado virou tanto que a gente tem que levar a solução para o produtor agora para quê? Para ele parar de colocar o ponto só a produção e começar a pensar um pouco também em rentabilidade por hectare. Então, tem cliente nosso que esse ano vai plantar com 40 pontos de fósforo. Mas por quê? A terra do cara estava com 42 ppm de fósforo. Eu falo, cara, eu não sou, eu sou um pequeno engenheiro agrônomo, não sou um cara da parte de nutrição, da parte fisiológica, só que assim, cara, é o momento agora de você talvez baixar um pouco a tua produtividade, só que nesse cenário que a gente está aí pagando 790, 820 dólares numa tonelada de MAP, a conta não fecha, entendeu? E eu achei legal o que você falou, cara, porque assim, ó, o Natan trouxe na semana passada que até perguntou para dois, três, vocês vendem o quê, né? Aí um falou, máquina, outro defensivo. Ele falou, não, cara, a gente vende esse ano, infelizmente, crédito. E eu gostei de uma frase sua que você falou assim, a gente precisa vender estratégia. Então, isso que vocês estão passando aqui hoje, você, o Sidney, que o Sidney vai passar também, é uma estratégia que a gente vai ter um pouco mais de repertório para poder chegar num produtor, num grupo, numa fazenda, que seja pecuária, que seja qualquer cultura. Mas a gente vai chegar para falar, cara, você viu esse negócio de estruturação de dívida, rentabilidade de dívida, essas coisas todas? Cara, isso aí tem que estar no nosso radar. Infelizmente, cara, a gente está passando por uma onda que tá difícil, cara. Assim, os nossos repertórios. O que é repertório? Nossas conversas, nossos assuntos que a gente tinha que conversar com o produtor, esse ano é totalmente diferente, cara. É totalmente diferente, porque a gente precisa levar, cara, estratégia de negócio. Não é só chegar lá e falar, e aí, como você tá? Não, cara,
né? Estratégia de sobrevivência, né? Estratégia de De verdade, sobrevivência, cara. Infelizmente, assim, sobrevivência. eu tô praticamente 15 anos na Agrofert. Eu nunca passei por um ano assim tão turbulento igual tá sendo, cara, né? Ninguém solta preço. Geralmente os Mato Grosso já passava o preço de barter, de safra, verão, 26, 27. Cara, tá todo mundo recuado, tá todo mundo com medo. Malemar tá passando semente. Então, assim, o mercado tá atrasado e o mercado vai aparecer assim, ó. Querendo ou não. O mercado vai chegar nos 45 do segundo tempo e o nego vai começar a fechar um monte de pedido. Por quê? Porque vai plantar, cara. E pode acontecer o que for. A safra verão vai acontecer. E quem que vai estar preparado para isso? Né? Eu até estava conversando com um amigo hoje e ele falou assim: tô desanimado, não sei o quê. Eu falei, cara, se você desanimar agora, você já pensou quem cai com você? Se você desistir agora, quem cai com você? Sua filha, seu filho, sua mãe, seu. Cara, e se você vencer essa maré toda, você vai ter repertório, você vai ter, puta, 2026, cara, rapaz, foi difícil, hein? Mas conseguimos fazer Eu isso, passei. isso, isso, passamos por isso, cara. Você entendeu? Então, assim, a bagagem que esse ano tá trazendo poucas pessoas vão aguentar a pancada, cara. E é isso aqui, ó. Se você for pegar tanto de network que tem nessa sala aqui, porra, velho, é muito conteúdo. Então, palavra do Sidney, fica à vontade, Sidney. Eu trabalhei 10 anos na área do setor fotovoltaico, né? Eu iniciei bem cedo, fui o terceiro no Rio Grande do Sul a começar com isso. Eu morei na Alemanha quando eu era mais novo. Tinha 23 anos, em 2005 eu fui morar na Alemanha, fazer um projeto lá de educação. E eu vi lá na Alemanha uma agricultura que é uma agricultura extremamente difícil, porque é um país frio, tem pouca terra para plantar, então a Alemanha importa muita coisa, desde comida e tudo. Só que eu vi uma ferramenta lá que o governo ele usa para poder acelerar a agricultura deles. Primeiro, a Allianz, que é uma cooperativa internacional, e o próprio governo concedendo crédito, concedendo benefícios. Então, o governo alemão ele entende que a agricultura é um setor fundamental, apesar de ser pequeno, bem como o francês, e por isso todo esse converser em torno da abertura do acordo lá com a União Europeia, porque eles têm um custo de produção alto e tem pouca terra. E aqui a gente tem muita terra, tem um custo de produção alto, mas o nosso volume é muito grande a ponto de engolir o mercado deles. Então, em 2005, eu vi que o governo ele suporta a operação. Ele dá um juro de 2, 3% ao ano para um produtor alemão produzir. A terra lá é cara, a margem é baixa também, porém eles têm um subsídio forte do Estado para poder sobreviver. Aqui no Brasil é diferente, cara. A gente analisando aqui os números Agora à tarde nós estávamos fazendo o cálculo, uma fazenda aí de 6.200 hectares, ela custa 500 milhões, né? O giro de produção dela ali para custeio é 75 milhões. Então, chega ali 12, 13% desse custeio. O que ela vai gerar de lucro é 20 milhões. Se você comparar os 20 milhões aos 500, não é praticamente nada. Se você colocar esses 500 milhões no banco, hoje a 13, 14%, você sobrevive e passa muito bem. Agora, planta uma safra e dá a frustração de safra. É 20 milhões, meu amigo, comparado com 75, que é o custo de safra. Então, o risco é muito alto. E o nosso governo, ele não faz nada para proteger o produtor. A gente não tem ureia. A gente importa ureia de fora. Aí tá, eu trabalhei, quando eu cheguei em Sinop, eu sou gaúcho, o setor solar ficou muito mal, já passei por crise. Quem é de 84 tem 42 anos. A gente está acostumado a levar crise nas costas. Foi crise de 91, na minha região foi crise de 98, depois foi 2004, 2008. Então, a gente está muito acostumado a ter crise. E o que, que a crise ensina? Amigo, você tem que fazer cálculo. Se você não fizer cálculo, você não sobrevive, você não consegue fazer uma projeção futura. Em mercados em épocas onde o dinheiro está fácil, como há 2 anos atrás, que o soja estava 180, 200, muita gente não fez uma projeção de da onde veio o preço do soja para onde ele vai ir para os próximos daqui 3 anos, por exemplo, né? Então, ali teve um erro de tomada de crédito, que muita gente entrou num oba-oba, uma colheitadeira que custava 2 estava custando 4, né? O juro estava bom e o preço do produto estava alto. Muita gente se endividou. E agora a conta está chegando. Agora as fazendas já não estão conseguindo pagar aquelas contas que vieram de 2 anos atrás. Então, a gente sabe, eu já passei por muitas crises, inclusive um setor que eu trabalhava
que é um setor gigantesco que foi taxado pelo governo e reduziu a ponto de quase quebrar, que agora é uma hora de fazer conta e de ser resiliente. A pessoa precisa entender bem o caixa dela, o que ela está tendo de despesa, o que ela está tendo de sobra. A contabilidade agora vai ser uma coisa que vai pesar muito, porque agora em 2026 muda a tarifação, então quem for CPF vai ter ali CBS para pagar, tem 2 impostos para pagar. Então é necessário que o produtor agora olhe quanto que estava a curva de soja para trás, qual que é a previsão dos 2, 3 próximos anos, tentar enxugar ao máximo, olhar dentro, né, das contas dele, tentar enxugar ao máximo para sobreviver 1 ou 2 anos até talvez a coisa começar a melhorar. Tem solução? Toda crise ela traz aprendizados, né? Você tem que olhar melhor as contas, você tem que se planejar, você tem que deixar um dinheiro em caixa muitas vezes. Toda empresa ela tem que ter uma margem de segurança, né? Você não pode extrapolar a sua dívida acima dos 30% e tem que tentar deixar um fluxo de caixa, porque se você olhar a curva de preço de soja, a cada 5 anos, a cada 10 anos, você tira a média dela certinho. Tem anos que ele dá uma disparada, tem anos que está lá embaixo. Se fizer uma média dos últimos 10 anos, você consegue mais ou menos ter uma previsão de preço. Então, o que a gente está vendo para os próximos 2 anos do soja se manter, né? E esse custo talvez reduzir, porque agora com o preço de ureia, com o preço de insumos subindo, a produção fica complicada. Mas a gente vê um cenário assim de dificuldade, em que as pessoas vão ter que ser resilientes. Agora não é a hora de largar tudo, é a hora de pensar em sobreviver. Uma vez eu fui numa palestra em que estava um dos presidentes do Itaú. Eu trabalhei na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, na Fiergs, e estava um presidente do Itaú. Ele falou assim, gente, em crise, a lagoa seca, todo peixe morre. Mas morre, por último, aquele que se enterra no barro. Aquele que reduz tudo que ele tem para fazer, ele larga as coisas que não estão dando lucro, ele olha na operação dele para enxergar o que está dando prejuízo, o que está dando lucro, ele se enterra no barro e ele fica ali. Se chover de novo, e a água voltar, ele não está nadando à toa, ele está ali, né, guardando energia para quando a água voltar ele sobreviver. Então agora é uma época em que todo produtor, todo mundo vai ter que fazer muito cálculo, vai ter que cortar aquilo que não está dando certo, vai ter que olhar para dentro do seu caixa, olhar de melhorar a eficiência, fazer novas estratégias, por exemplo, se juntar em grupos e fazer uma compra coletiva para tentar reduzir preço, conversar direto com o fabricante para tentar reduzir preço. Juro, a gente sabe que não tem muita escapatória. Aqui no mercado do Mato Grosso, são 22 mil hectares plantados. Um custo aí de 12 mil reais por hectare, a gente tem um mercado de 308 bi, né, que gira por ano aqui. Somente 15 bi vem para o mercado do Mato Grosso. Ou seja, é só uma fração que tem juro subsidiado. Quase 75% do mercado tem que trabalhar com o juro mais alto. E quem não estiver fazendo o cálculo não vai conseguir expandir ou aumentar a sua produção, porque se deixar o cálculo de lado, as coisas não fecham. Mas a gente já viu qual que é a esperança, tá? Então vai acabar o mundo. Não. A gente já viu que a gente já passou por várias crises e o mercado sempre se reinventa. Ele sempre cria alguma situação em que as pessoas elas emagrecem na crise, passam esse mar vermelho e depois voltam a crescer e saem da crise com uma lição. Os que não saem da crise com uma lição acabam morrendo. Muito Isso bom, aí cara. sabe as palavras do Sidney, é algo que a gente tem utilizado isso aí como pilar em toda a reestruturação que a gente tem pego para fazer aqui. Muitas vezes o produtor ele procura empresas de crédito para fazer o mesmo erro que ele fez no passado, que é pegar dinheiro novo para tamponar dívidas antigas. Então eu falo para o produtor, momento de sobrevivência, o que me preocupa muito, cara, muito, muito mesmo, são produtores arrendatários, principalmente na minha região, na região do norte do Mato Grosso, na região do Pará, na região do Vale do Araguaia, da região do Tocantins. Eu não vejo o produtor que está pagando 12 sacos de arrendamento de soja hoje tendo uma perenidade no negócio. Então, tem muitos clientes que a gente vai olhar e desenhar um DRE para o produtor e mostrar para ele que a safra verão ele está fazendo apenas para girar, pagar conta e muitas vezes ficar com a exposição de ficar com prejuízo de 700, 800 reais por hectare, o produtor não tem essa visibilidade, né? Então é o tipo de coisa que o culpado desse
ao E todo que a gente está vivendo. Mercado bancário, Banco do Brasil, a Caixa, o Cicobi, a Caixa, o Santander, que liberou dinheiro, a revelia para o produtor rural no momento que a soja estava 180, 190, 150, e achou que aquilo ia perpetuar para o resto da vida. Então, assim, eu culpo o produtor hoje? Não, não culpo o produtor. Eu culpo o mercado propriamente dito, eu culpo o governo. E o produtor agora, cara, é o cara que ele está há 20 anos, 30 anos, ele passou por crises muito piores do que a gente já passou. Então, é o momento dele perpetuar. É o que eu falo. Eu vinha muito otimista com a direita voltar para o poder, até uma conversa que eu tive no Amapá com o braço direito do Davi Alcolumbre. Ele falou, Maicon, esse movimento que o Alcolumbre fez no Senado contra o Messias e tudo mais, foi um movimento muito articulado, porque ele sabe que o Lula é um morto-vivo, ele não se elege novamente, só que esse banho de gelo que a gente tomou hoje, infelizmente, mesmo o Banco Master ter financiado outros projetos, como o filme do Lula, o filme do Eike Batista, é um dinheiro privado, não é um dinheiro público. Infelizmente, a grande maioria do mercado hoje, que é aquele mercado que ganha aí menos de R$ 3.000 por mês, que é 96, 97% do mercado, não vai ter essa visibilidade, que é a grande massa, né? Então, eu até estava acompanhando em sites de aposta na hora que eu tinha olhado de tarde, antes de sair aqui e vir para a live, o Flávio tinha perdido já quase 12%, que é um mercado de apostas sobre eleições e tudo mais, que é um mercado que acontece muito no Brasil, e o Lula voltou para cima. Isso não é um negócio que, se nós for olhar historicamente nos Estados Unidos, é algo que baliza muito a eleição. E é o tipo de coisa que me preocupa. Me preocupa porque se já estava ruim, a gente talvez pode estar indo para um cenário que pode piorar o mercado. E eu sou novo, eu acho que eu nunca passei uma crise, essa está sendo a primeira crise que eu estou passando. Eu, em 30 anos de idade, nunca acordei 3 horas da manhã para orar, coisa que há 2 anos atrás a gente vivia aí momentos ímpar no nosso mercado, seja para quem estava vendendo, seja para quem estava produzindo, toda a cadeia tinha dinheiro, tinha taxa de juros barato, e agora é se reinventar, né? É o cara basicamente se reinventar. O produtor fala, cara, mas o que que eu faço para baixar meu custo? Eu falo, porque você tem que fazer agora é o quê? Trocar máquina por micronutriente, aquele equipamento que está obsoleto, trocar por óleo mineral, tudo que você pensar que é downsize, que é redução mesmo, o cara reduzir, diminuir, seja custo, em vez de ter dois trator plantando, coloca um trator só, tenta liquidar o outro numa dívida que você tem, que é toda essa matemática que a gente tem feito aqui. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Uma coisa que o Sidney falou, que eu acabei anotando, que foi crise ensina a fazer conta, né? Então, assim, mais que nunca, é, vai trazer o aprendizado? Vai ensinar, ou vai, na dor, ensinar o produtor a refazer o negócio, ou reprogramar o negócio dele que já vinha fazendo? Sem dúvida. E como fazer isso, né, cara? Isso que a gente tem que acabar falando para os nossos produtores, cuidar desses nossos produtores, né? Cuidar das revendas, que vai ser um ano cada vez mais complicado, mas é um novo capítulo, né, cara, na história do agro brasileiro. É o que o Sidney comentou. Crise cria situações, mas ela vai passar, né? Não tão bom fica muito tempo e não tão ruim fica muito tempo, né? E é ser resiliente nessa situação toda. Então foi muito bem colocado isso aí, muito bem colocado mesmo. Então o que que a gente pode falar, Pode desculpa. continuar, Juninho. Não, pode finalizar. O que que a gente precisa falar para os nossos produtores rurais, né, para o nosso agro brasileiro? Cara, a gente tem que ser cada vez mais profissional, né? Cada vez mais profissional. Como? Cara, cuidar do nosso negócio, cuidar do negócio produtor. Hoje, o vendedor rural, ou o vendedor 4.0 ou o vendedor atual, cara, tem que saber muito mais de negócio, muito mais de fazenda, muito mais dessa situação que vai girar no ano que vem, que é a reforma tributária, né? Que isso aí, querendo ou não, vai impactar muito, né? E muita gente está despreparado para isso, né, cara?
Não, exato. E algo que eu tenho falado para muita gente aqui é o seguinte: o agro é um negócio que é uma brincadeira de gente grande, tem ficado muito caro. Mas por que tem ficado muito caro? Hoje, o produtor que tem uma propriedade de 3 mil hectares, ele tem só de patrimônio de terra 300 milhões. De máquina, esse cara deve ter mais 60, 70 milhões dentro do pátio de máquina dele. E eu te pergunto, Juninho, o que uma propriedade de 3 mil hectares tem deixado de resultado na última linha para o cara? É, vai depender muito do grupo, vai depender muito do produtor, né? Aquele produtor que pega o lucro dele, ou que produz e consegue fazer esses 30% que vocês comentaram de caixa, eu acho que ele tá um pouco mais tranquilo esse ano. Agora, aquele cara que está alavancado, que ganhou dinheiro e investiu em recurso próprio, sem ser na fazenda, eu acho que ele está um pouco mais desafiador esse ano. Mas assim, o cara que esteja melhor do cenário, que ele não tem endividamento a curto prazo, a longo prazo dele está saudável, um cara de 3 mil hectares hoje, no melhor do cenário, ele está tendo uma geração de receita de próximo 8 milhões, correto? Então ele tem um ativo de 300 milhões, ele tem mais de máquina seus 40, 50 milhões, e ele tem o custo hoje dele produzir aí entre safra e safrinha algo próximo a 36. Eu falo, cara, é um negócio que é tanto patrimônio elencado, tanto risco, tanto fator que o produtor não pode controlar, que você falou um negócio antes, o produtor tem que estar mais, o vendedor, o produtor, cara, o cara ele tem que saber cálculo na a ponta da Cálculo, linha. cálculo, Ficou um cálculo. negócio muito matemático. Então, hoje, o vendedor do agro, o cara que está vendendo para o produtor, ele é um cara do mercado financeiro, porque a margem é tão pequena que às vezes ele colocar 2 fungicidas que vai custar 1,5 saco mais caro do que ele ter usado um outro fungicida que não tinha uma carboxamida ou manejo ali, algo que eu vejo muito aqui e eu critico muito. Se tem consultor aí, eu peço até que me desculpa, é o cara desenhar um manejo, principalmente de herbicida, bica corrida para a lavoura toda. Eu vejo um consultor aqui que está passando um manejo de herbicida para a fazenda de 12 mil hectares, do início ao fim o mesmo manejo. Eu falo, cara, isso não existe. Não é possível que toda área tua tu tem infestação de pé de galinha. Não é possível que toda área tua você tem que usar tal produto. Então, assim, você tem que usar um pré-emergente. E aí o produtor fala, cara, mas então eu tô a vida inteira. Eu falo, cara, questiona esse cara. Por quê? É muito fácil um consultor hoje chegar no produtor. Eu tô até com o manejo de um cliente meu aqui, ó, 8 mil hectares. O cara mandou a cotação para mim, eu briguei com o cara, falei, tá errado. Isso aqui tinha que ser por talhão. Falei para ele, eu falei, cara, não Boa, existe. boa, Não boa. existe o cara colocar um pré-emergente em 8 mil hectares. Falei para ele. Agricultura é por metro quadrado hoje. Tem agricultura de precisão para quê? Né? Então, assim, é uma coisa que eu venho batendo em cima do produtor, porque o produtor ele tem que sair de cima do trator, ele tem que parar de se envolver em aplicação e ele tem que se trancar numa sala e falar: talhão 1, vou fazer tal coisa, talhão 2. Boa, Não boa, existe boa, ninguém boa, que entenda boa. mais do que a propriedade do próprio produtor. Então, assim, aqui, igual teve alguém que falou que o Mato Grosso está vivendo um momento de, cara, tá nada. Tem produtor que eu olho, que você olha o cara com King Air, você vê o cara com fazenda de 12, 13 mil hectares, o cara chega aqui para pedir crédito, o cara tem 5 mil hectares de fazenda e está devendo 400 milhões. O Sidney brinca muito com isso aqui, ó. O cara chega aqui na sala, quando o cara sai, o Sidney fala, Maico, esse cara tá boiando. Por que tá boiando? Só falta afundar, cara. E tem muito produtor que tá com essa crista e o cara fala, o que eu faço? Eu vou ter que abrir um RJ? Eu falo, cara, todo o dinheiro que você tem, tu tem alienação fiduciária. Então você já não consegue mais enquadrar na RJ. 60% do seu endividamento não é banco público, é banco privado, é fundo privado. São caras que são bravos. É cara que, tipo assim, o cara, ele tá cagando pro dinheiro do cara, ele quer a terra. O cara, sabe o que você tem que fazer? Passinho para trás, meu amigo. Você vai ter que vender 1.000 hectares de terra para colocar 80, 90 milhões no seu caixa, para você pagar a dívida a curto prazo, essa dívida cara, colocar dinheiro no caixa para plantar à vista. Mas o ego do cara não deixa. O produtor, principalmente que eu atendo, que são os produtores maiores, eles têm uma coisa no pilar deles que é muito grande, que é a fé. Os homens têm uma fé que é sem base. Inabalável, Eles olham verdade. para o ano que vem e falam, não, mas ano que vem vai melhorar, o soja vai vir 140, 150. Falou, cara, beleza, o soja até pode vir 140, eu concordo.
mas hoje você tem um custo de capex da sua produção já está comprometendo 42, 43 sacos. Então, se você produzir 60 sacos, esses 60 sacos, muitas vezes ele já vendeu 10, 15% para receber ele dia 28/2. Então, eu cansei. Eu tentei levar essa metodologia para muito produtor. Hoje eu não produzo mais conteúdo para produtor, nesse quesito, porque é o tipo de conteúdo que ninguém quer consumir. É a verdade que dói. Quando eu comecei a consumir, fazer o conteúdo visado para o crédito, hoje o produtor me procura e eu dou essa bronca para ele no tete a tete. Então o cara me contrata. Eu e o Sidney tem um problema muito sério. Os caras às vezes pagam 40, 50, 100 mil reais para nós para fazer uma consultoria para ele e tal. O cara fica bravo conosco, né, Sidney? O cara fica bravo, cara. É a verdade que dói. E o cara fica bravo porque o filho concorda, a esposa concorda, o gerente concorda e fala: cara, isso aí que você falou, a gente está cansado de falar. Por quê? O produtor, às vezes, o cabeça ali, aquele cara de 60, 55 anos, ele concentra tudo na mão dele. E ele chega e fala: cara, mas eu vou comprar meus insumos tudo com o Juninho. Porque o Juninho é gente boa, o Juninho está aqui faz 10 anos. Me desculpa o Juninho. Você tem que pensar naquele negócio, é você. Agora, você vai pegar uma cotação, você vai rodar essa cotação em 10 revenda. Você vai tentar acessar o mercado direto. Então, assim, por quê? Por muito tempo eu tive do outro lado. Mas o negócio espremeu tanto que o produtor parou de me pagar, ele não tinha rentabilidade mais, entendeu? E hoje, ou a gente ajusta a cadeia do negócio do produtor sair do convencional para a gente se equalizar o mercado, porque quando a gente tinha soja de 140, 150, moço, produto de 10, 12 reais de preço litro, o produtor estava cagando, porque tinha margem. O negócio espremeu tanto agora que a gente já não tem mais espaço para isso, entendeu? Então, assim, é algo que a gente vem batido muito aqui. O Júnior levantou a mão ali, Júnior. Não, primeiro foi a Gabriela, Vanderlei e Peterson. Fala, Gabi. Oi, turma, boa noite. Não, só bati palminha ali, porque é sensacional, assim, eu atuo na área de consultoria também, focada no manejo de insetos praga especificamente, e de fato a gente pega muita receita de bolo por aí, padronizando tudo, e isso não existe, né? Então, fiquei bastante feliz com a sua colocação, que a gente precisa melhorar também essas recomendações, fazer algo sempre mais personalizado, né? Assim a gente consegue ajudar de fato o produtor. E um baita insight, cara. E um baita insight. Receita cara, ó, eu tô aqui, ó, naquela cotação dos 8 mil hectares, eu tenho 6 mil hectares que tem um produto chamado Pacto, da Corteva. Cara, é um dos produtos uns herbicidas mais caros que tem. Mais caros, aham. Ainda bem que a Laura não tá aqui, hein? Eu peguei e falei pro produtor, eu falei: meu amigo, e assim, gente, eu tô sendo crucificado na minha região, porque tem muitos produtores que mudou metodologia, mudou consultoria, porque um cara desse aqui, me desculpa falar, mas o consultor tá levando bola de alguém. O cara que recomenda uma área de 8 mil, 6 mil hectares de pacto, alguém tá pagando alguma coisa, e eu não tô ganhando esse dinheiro, então tá errado, pô. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente vê no mercado. Eu falo: cara, eu acho que esse consultor seu aqui está levando uma bola por trás. Você já não está pagando ele? Está errado. Então, é algo que a gente tem feito aqui. E há quem goste, tem quem odeie. É normal, quando a gente se expõe, a gente se torna um pouco polêmico. O próprio Natan mesmo. Eu, quando estava na revenda, eu não comungava com as coisas que ele falava. Depois que eu saí da revenda, é um cara que, tipo assim, eu acabei entendendo a percepção, mas é um cara que, quando eu estava na revenda, eu criticava muito. Falava: cara, tá errado. Mas tudo é ponto de vista e momentos, né? Perfeito. Show de bola. Obrigada pelas contribuições, muito bom. Só uma contribuição aqui, né? O consultor hoje ele tem que ser um consultor financeiro, não tem mais outra saída. Ele tem que entender sobre TIR, sobre ROI, ele tem que entender principalmente sobre juro, né? Se o produtor tivesse colocado esse dinheiro no banco, quanto que estaria retornando? Então, se o negócio dele está retornando menos que o juro, ou seja, não está sendo um negócio rentável. E aí, quando o consultor chega e oferece ali a cotação dele por talhão, com uma precificação mostrando, né, o impacto disso no fluxo de caixa, ele acaba ganhando a confiança do produtor, né? Diferente de alguém que só chega e larga na mesa. Não, olha, eu estou te fazendo isso, porque isso aqui vai impactar nesse ganho no fluxo de caixa, eu estou conseguindo melhorar esse preço aqui que vai te ajudar a ganhar lá na frente.
Então, o consultor hoje, ele não escapa de ser também um consultor financeiro. Até para olhar, né, duas cotações e falar, essa cotação aqui está diferente da minha, porque a minha vai impactar nisso, nisso, nisso. Então, muito mais do que defender o produto, vai também ter que defender uma operação financeira, vai ter que justificar a operação financeira, porque a conta Sim. não bate mais fácil. Ou, E, e- ou e- sim, pode não, falar, Gabriel. desculpa. Não, só A conta, trazendo isso que você. Acho que eu tô com um delay aqui, desculpa interromper, mas só para complementar isso que você está comentando, esse entendimento dos aspectos financeiros traz também uma maior necessidade do entendimento técnico em si, porque são essas as oportunidades que você vai ver, de repente, um produto genérico que eventualmente não seria uma primeira opção, mas num ano mais apertado você vai optar os próprios biológicos, então tudo isso dentro de um pacote faz muita diferença, né? exato. E o consultor que não souber diferenciar isso, ele está fora do mercado. No mercado acirrado, que é como eu tinha falado antes, quando a lagoa seca, ou o peixinho se enterra no barro para sobreviver, ou ele não sobrevive. Então, em épocas de crise, é necessário analisar a operação olhando muito, muito, muito qualquer retorno, tentando economizar ao máximo. E o consultor que traz isso mastigadinho, ele acaba ganhando a confiança do produtor. Né? Eu já tive casos, eu fui de revenda, minha venda mensal, não de agro, mas de solar, minha venda mensal era de 45 milhões de reais, a minha regional. Eu atendia 3 estados. Tinha época que o meu produto estava muito mais caro. Eu olhava para o meu parceiro, que era um parceiro de 2, 3 anos, e falava assim: ó, esse mês eu estou mais caro, você compra no concorrente. Aí o cara ficava me olhando, não, compra no concorrente que eu quero que você sobreviva, a margem está apertada, sobreviva. Não dava 2, 3 meses, o meu preço estava bom, ele voltava. Por quê? Por conta da confiança desenvolvida, né? A parte da venda, a primeira parte da venda, ela é relacionamento e confiança. Depois é que você começa Boa, a abrir portas e a vender. Então, boa. quanto mais o consultor, quanto mais próximo do relacionamento de confiança do cliente, ainda mais numa área tão sensível em que o valor de venda é tão alto, mais fácil ele tem de ter uma negociata, né, mais aberta, menos destravada, para realmente chegar no que uma venda ela só se concretiza quando o teu serviço atende muito bem o cliente. Então, quando você fecha esse círculo, você acaba tendo cliente para o resto da vida. Boa, boa. Juninho, você respondeu, você levantou a mão, depois é o Peterson. Boa noite a todos aí. Tirou o áudio aí, aí. Deu? Tá ouvindo aí? Ô, Boa noite. noite. Eu gostaria de mudar um pouco aqui o setor, né, que tá falando muito em grãos e sobre mais minha região, que é parte de cana-de-açúcar, que vinha um mercado mais estabilizado e as margens apertaram bastante. E muito está se falando aqui na região de produtor cortar a adubação, partir para vinhaça enriquecida e diminuir pontos de fósforo, potássio. E eu queria saber assim, o que que o pessoal enxerga sobre o mercado, se isso é uma boa opção, porque no meu ver, isso pode ser um tiro no pé, porque a cana é uma cultura que a gente depende da soqueira dela, que vem nos anos recorrentes, e se a cortar essa adubação num ano desse tá com a margem espremida, para deixar mais lucro pro produtor, neste ano no caso, não vai afetar a cana soqueira lá na frente, que a ATR pode voltar a subir o valor. Boa pergunta, Juninho. Boa pergunta. Alguém para contribuir aí? Essa Bom, vou falar. resposta é sua, velho. Você que é o cara da cana, Eu pô. Ô, vou, ô eu, eu, Juninho, eu vou falar só rapidinho. A gente teve um evento, até a Gabi participou também, que é do Thiago Moura, do AgroEbil, e foi em Ribeirão. E o Juliano Bejo Francischini, se eu não me engano, Gabi, você pode me ajudar? Ele tem 55 mil hectares de cana na região de Jaú. Ele falou, cara. Eu já passei por umas crises meio difícil dessa. A cana, muita gente deu uma peneirada igual vai dar na soja, no amendoim. Vai acontecer na cana, vai peneirar, porque todo mundo, tô complicado, eu vou pra cana, que a cana tá me sobrando, a cana vai me pagar. E ele pegou e falou o seguinte, ele falou assim, cara, agora é a hora de todo mundo, ou os aventureiros, diminuir a adubação, diminuir defensivo, diminuir investimento e é a hora de eu meter a pressão e fazer uma cana
com um padrão muito bom. Por quê? Porque se produzir, eu vou ganhar dinheiro. Se não produzir e o ATR não subir, é, eu vou ficar no vermelho igual muita gente está ficando. Então, o posicionamento dele no evento desse do Agrobio foi que agora é a hora dele ir contra a maré, né? Investir. É a hora de investir. Por quê? Não, mas investir inteligente, igual o Maicon falou. Isso aqui foi um insight muito poderoso, cara. Espero que os nossos concorrentes, entre aspas, não estejam na sala, porque, porra, se a gente chegar num produtor rural hoje, ou nos nossos clientes, e chegar e falar, cara, vamos começar a mapear os talhão, vamos começar a fazer análise de solo de cada talhão. Vamos ver o que que tem de cada talhão. Vamos ver qual que é a erva daninha que tem em cada talhão. Cara, você ganha o cara, velho. Você ganha o cara. Assim, não sei se foi para vocês, mas para mim foi um estralo que às vezes coisa simples, simples, é coisa besta, besta, mas tem muita gente que não faz. Tem muita gente que não tem essa Sim. conversa com o produtor. Então, assim, esse Só- insight, para mim, Júnior, esse insight que o Michael acabou de falar, pagou a live para mim. É isso que compensa, né, nessa rodada de bate-papo, cara. É um insight que você pega, que você vai levar para a linha de frente, muda o jogo, cara. Muda o jogo ainda mais num ano desse. Você catar ele e falar assim, bicho, você tem 100 hectares que seja. Quantos talhão tem nesse 100 hectares? Vamos fazer uma análise diferente? Eu vou fazer a análise para você, vamos lá. Eu vou pegar o trato e colocar talhão por talhão. Porra, velho, o cara vai olhar para você com outros olhos. Ele vai abrir preço para você. Não tem como. Não tem como isso. A gente está fazendo coisa que muita gente não faz. É o óbvio bem feito. Peterson, pode falar aí, amigo. Acho que complementando aí o que você falou, o Rafael, o Gabriel Chay também, a semana anterior, antes do Natan, tinha Gabriel, dado esse insight também Gabriel para nós. Sá, muito, só lenda, cara. E ele falou isso Não, mesmo. ele tinha dado esse insight que esse ano é ano de. Eu acho que vale primeiro é fazer uma análise, igual você falou, bem feita, de Ainda cada mais com caso o é um preço, ainda caso, mais com o igual. preço do adubo, né, cara? Igual então vai ser agricultura e precisão de talhão por talhão, né? Dá um pouquinho Tem de talhão que você vai. trabalho? Pra caramba. É legal arrancar uma análise de solo? Não. Todo mundo sabe que é sofrido. Mas, porra, é um negocinho que muda o jogo, cara. É um detalhinho que muda Tem o jogo. talhão que é igual o Júnior falou. Tem talhão que não vai poder, vai ter que adubar, mas tem talhão que às vezes está com um nível de fósforo bom, com os outros bom. Dá para dar uma segurada. Investir numa calagem, num corretivo de boa Isso qualidade. aí. É isso aí. Mas, voltando ao assunto que eu ia falar, até Só sobre. para complementar para não fechar Contexto. esse assunto, o cara que vai mais ganhar dinheiro esse ano é aquele cara que tinha representação de solubilizador de fósforo, lembra? Algo que ninguém mais usava essa porra no mercado, e é o ano que todo ano, assim, aqui na minha região, é muito Bioma normal, fósforo. cara. O cara sempre fazia 110, 120 pontos de fósforo, 110, 120. E aí, esse ano, eu vejo consultores que realmente eu tiro o chapéu para esse cara de falar para o cara: olha, essa área aqui a gente praticamente só vai suprir o que a planta for tirar. Então, a gente vai fazer basicamente uma reposição. Só que eu quero que você faça um solubilizador de fósforo, coisa que eu não via mais no mercado, cara. Pelo menos aqui, para mim, eu já não via mais isso no mercado. Então, eu acho que o Bioma Foz é da. Eu esqueci o nome da empresa, e é um Bioma produto que a gente. mesmo. Bioma, né? Na época que eu vendia não era nem bioma, era simbiose. Não sei se Simbiose. mudou, o que aconteceu, mas era Isso. simbiose. E era um produto que não vendia, e hoje eu estava conversando, o rapaz da Bioma, é justamente o que ele falou, cara, o Bioma Foz é um produto que a gente voltou a vender, mas por quê? O produtor começou a usar algumas alternativas que já não estava mais usando, que no final do dia são produtos que realmente faz sentido, né? Não é o produto que você vai colocar lá e vai encher linguiça. É comprovado pela Embrapa, é um produto assim, um puta de um produto, e o produtor estava muito factível ele colocar 120 pontos, bica a corrida na área inteira. É isso aí. E isso aí vale também. A gente tem representante nutricional de pecuária aqui. Cara, você falando pro cara também do pasto, cara, é a mesma coisa. O talhão, é talhão pô, o pasto seu tá mais rapado que o outro, o seu pasto tá mais seco que o outro. Você fez análise de solo, você, né? Cara, isso aí é um insight para todo mundo, cara. Todo mundo que mexe com parte de vendas. Júnior, Ô,
Pode falar, Guto. Ô, Michael, Bom ou não? Bom, Boa noite pra vocês. boa noite. Cara, pegando os números que vocês passou aí, fiz uma continha de padeiro. Levando em consideração terra, investimento, maquinário, o risco da cultura, os caras colocaram na ponta do lápis, cara, dá 0,2%, 8 milhões. É Se isso eu aí. tirar o custo E se eu tirar o custo da terra dele, ele não faz 1% de rendimento. Dá 0,95. Vamos mais isso longe. aí. Todo mundo, o Juninho sabe que eu planto em Vila Rica e tal. Esse ano eu tomei uma decisão extremamente, eu não vou falar louca, mas é muito controlada, porque hoje a fazenda, muitas pessoas não vivem só da propriedade, tem outros negócios, principalmente na minha região, o cara tem um negócio imobiliário, às vezes o cara tem outros negócios. E esse ano eu não vou plantar soja. Você me fala, mas por quê, Marco? Eu falei, cara, eu tenho um vizinho que é um puta de um pecuarista, o cara me fez uma proposta para me formar capim e ele arrendar minha área, que eu falei, cara, é loucura a conta que eu fui fazer. Mas por quê? Esse ano eu tomei um prejuízo no soja de quase 2 milhões. Eu colhi mal pra cacete. A região do Vale do Araguaia faltou chuva e na hora da colheita sobrou chuva. Então eu produzi menos de 50 sacos de soja, coisa que em 5 anos que eu assumi a propriedade do meu avô, nunca aconteceu. E eu cheguei no meu primo e falei, cara, eu não estou disposto, eu não autorizo vocês a comprar os insumos no meu nome, e mostrei a conta do arrendamento. No fritar dos ovos, a exposição que eu teria de risco, que esse ano é um ano que está tudo se desenhando para ser um ano de El Niño, para ser seco, eu na soja, obviamente que eu vou perder a safrinha, porque a safrinha de gergelim é uma safrinha que é sempre a gente ganha uma grana boa, mas praticamente na soja eu vou ter uma rentabilidade, se eu fosse rodar a operação, de eu produzir 68 sacos de soja, tirando todo o custo de pacote, mas por quê? A gente está numa região longe do porto, então o adubo é mais caro, muitos de vocês estão no Paraná, está em São Paulo, um adubo para vocês chega a R$ 100 a tonelada mais barato, um glifosato, um acefato, porque vocês estão na boca do porto. Então, vocês pensam aqui para nós, os químicos que vêm para nós não vêm por Meritituba, vem tudo por São Paulo, por Santos, por Santa Catarina. Então, esse custo aumenta muito. E de contrapartida, o soja é mais barato. Eu e o Sidney fizemos uma conta, uma matemática do que custava para produzir. Como eu tenho bastantes áreas que são áreas arrendadas, hoje apenas 30% das minhas áreas próprias, eu falei, gente, eu não vou correr o risco. E aí eu fui na feira na Show Safra em Lucas, a gente tinha 2 tipos de produtor lá. O produtor que, se olhava para ele, parecia o Juninho, onde que passava ele ria à toa, e aquele produtor cabismacho, cara fechada. Na época que teve a Norte Show em Lucas, 2 empresas de adubo, a Cibra Fértil e a Ihara, não tinha tabela de preço, não tinha lista de preço, porque foi bem na época que pipocou aquela guerra e tudo mais. Agora você pensa, uma Cibra Fértil, o terceiro maior player do mercado da minha região, aqui da região norte, não tem uma lista de preço. Aí você ia compor custo de adubo naquele momento, até hoje o fósforo ainda não caiu, não é inviável. E a gente pega um momento pós-pandemia, que subiu o preço de máquina e tal, é algo que eu sempre falo para todo mundo, para todo produtor que vem aqui no meu escritório. Eu falo, gente, o agro, ele é um elástico, então a gente está um elástico aqui. A partir do momento que a gente esticou esse elástico, ele nunca mais ele vai voltar ao que ele era antes, que é o que a gente viu que aconteceu com a Hilux, com uma STS, com um pulverizador. E de contrapartida, o preço do soja voltou muito. Mas os custos, ele é um elástico que ele nunca mais vai voltar na condição que era antes. E é o tipo de coisa que o produtor não está vendo. E quem está pagando essa conta é o produtor. Mesmo nos anos de crise, a gente fosse olhar o balancete de uma John Deere nível Brasil, o número desses caras só cresce. Por quê? O mercado voltou para trás e mesmo que voltou, você pega um John Deere, um 230. O primeiro 230 que eu comprei, eu paguei 512 mil. Dentro da pandemia, no pós-pandemia, esse trator chegou a custar 1.100.000 e hoje ele custa 790, 800. Então, se a gente corrigir esse trator perto da inflação, ele praticamente subiu 40% do valor. Então, assim, não é um valor de inflação que foi corrigido. Então, é o tipo de coisa que eu tenho falado para o produtor, que principalmente o produtor que tinha
que vinha usando aquele produtor muito capitalizado, produtor que tem uma geração de caixa muito boa, que tem muitos no mercado hoje, o produtor parou de investir em terra, Juninho. Eu tinha produtor cliente meu aqui que ele comprava uma fazenda a cada 3 anos, ele ainda produz um caixa de 400, 300 mil sacos de soja. Mas sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a vir em Sinop, comprar terreno, comprar chácara dentro da cidade. Ele começou a colocar dinheiro em incorporadora, porque o cara começou a fazer essa conta, né? Então, isso é ruim para o nosso mercado. Isso é ruim porque a gente vive de venda, cara. A gente vive de dinheiro. Eu estou numa região que quando o dinheiro circula, tudo vai bem. O cara que é gerente de fazenda, ele ganha uma comissão, ele vem aqui na concessionária, ele compra um carro, ele troca de carro, ele vem no mercado, ele come melhor. Então, assim, eu sou um cara que, para números de casa, eu não sou tão pegado, assim, tipo assim, de mercado e tudo mais. Mas eu comecei a olhar dentro de uma matemática que eu tenho, dentro do meu gerenciador financeiro, eu falei para minha esposa, eu falei, Cláudia, cara, nós estamos gastando praticamente 40% a mais de mercado. Ela falou, Michael, eu não estou pegando nada diferente. Eu tenho uma qualidade de vida boa, tenho uma classe de média boa, mas eu fico perguntando para minha empregada, que ganha R$ 2.850 por mês, como é que essa mulher está vivendo? Eu não consigo imaginar, cara, como é que pagando 1.000 e pouco de aluguel, eu não consigo, entendeu? O Sidney é um cara que é sozinho em Sinop, acho que a única despesa fixa que ele tem além do aluguel é a pensão, e ele fala, Michael, eu ganho bem, cara, eu tenho que estar espremido, então, assim, é o tipo de coisa, cara, que o sistema vai colapsar, e não é só o sistema agro, a gente está falando do mercado como um todo, né? É geral. É geral. Alguém levantou a mão? Juninho, O Peterson. Pode falar, Ô, Pedro. Maico, até que eu ia falar a gente acabou falando sobre adubação, continuando o tema, mas sobre questão de crédito que você estava falando aí, sobre fundos de investimento. Queria entender um pouco, porque teve com esse boom, apareceu esses fundos de investimento, investindo, comprando essas revendas mais familiar, formando grandes redes de revendas. E aconteceu até que o Sidney falou, as empresas, esses grandes fundos comprou as revendas, comprou tudo, mas não comprou o ativo principal. Eu acho que é a confiança e a confiança do produtor e principalmente a confiança do produtor e a carteira. E deve esse revés aí, né? De vários esses fundos de investimento, eles entram para investir, mas eles aportam, mas eles têm uma data específica para retirar esse dinheiro, dando lucro ou dando prejuízo. Queria ver da tua visão aí. Você Assim, ó, falou. Boa pergunta. vamos falar, Boa pergunta, vamos falar em grupo Pátria, que foi o grupo que comprou Lavoro, comprou Isso. diversas outras revendas. Tem um negócio dentro do fundo que se chama TIR. TIR é a sobra desse fundo. Então, um investidor que aporta grana num fundo de investimento como a Pátria, ele vai olhar muito como os ativos, o que a Pátria está investindo. A Pátria errou, porque ela sobrecarregou os ativos dela muito em revendas, em muitas revendas. E os outros ativos que eles tinham, que eram ativos imobiliários, que era de fundos imobiliários, também não teve aquela exponencial tão grande. Então, por isso que eles partiram com RJ. Diferente, por exemplo, de um amigo pessoal que eu tenho, que é o Thiago Reis da Suno. Ele tem fundos de investimento e ele diversifica isso. Então, ele colocou dinheiro em terra, ele colocou dinheiro em grupos que fez pivô e ele colocou dinheiro na energia solar. Na energia solar, ele tomou tinta. Então, o que acontece? O fundo hoje, ele tem que monetizar o investidor. No final do dia, ele tem que monetizar. A Pátria em si, ela não conseguiu se sustentar porque todas as apostas, perdão, não é aposta, todas as teses de investimento delas foram furadas, porque era uma tese mal estruturada e se tornou uma aposta. Diferente, por exemplo, de um fundo que comprou a Growth Suplementos. É um fundo de 5 bi, eles compraram a Growth por 1,8, compraram uma empresa de tecnologia e compraram uma empresa de mineração. A empresa de tecnologia foi uma furada, deu um prejuízo enorme para eles. Só que essas outras duas foram empresas que eles praticamente multiplicaram o valor, porque eles compraram a Growth na época por 1,8 e os proprietários ficaram mais 2 anos lá dentro. Nesses 2 anos, eles injetaram mais 500, 600 milhões de capital, a empresa parou de pegar dinheiro
a juros caros e automaticamente aumentou o valuation dela de maneira muito maior. Então, respondendo para ti, o sistema do fundo é muito parecido quando a gente vai investir, a gente que é investidor comum, que a gente usa a cesta dos ovos, que é de nunca colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. A Pátria errou com isso, e infelizmente os investidores ficaram no prejuízo, compraram ações lá em cima e venderam lá embaixo. Muito semelhante com o que aconteceu na época da EBX, do conglomerado do Wake. Os caras venderam um sonho muito grande e fizeram um IPO na época de 1 bi e pouco de dólar e nunca tinha tirado uma gota de petróleo do fundo do oceano. A tese da Pátria foi muito parecida. Que tese que eles utilizaram? O sistema dos Estados Unidos hoje são poucas revendas que dominam o mercado. É pouquíssimas, diferente dessa nossa. E eles imaginaram que o mercado americano iria migrar para o mercado do Brasil. E quem tivesse uma rede de distribuição muito grande ia ter um valuation, ia ter uma multiplicação de valor em vender essa rede. E as empresas que principalmente fazem o sistema americano, seja Corteva, Syngenta, Bayer, mudaram a estratégia no meio do caminho. O que eles fizeram? É muito melhor eu vender para o Luciano, para o Juninho, para o Sidney, para a Gabriela, para o André, 1 milhão para cada, ou eu vender 5 milhões para minha revenda? É muito melhor eu partilhar o risco, que é o que está acontecendo com a venda direta. A venda direta está aumentando demais. E ali foi onde que eles tomaram tinta, entendeu? Então, essa era a tese deles, eles venderam esse sonho para o investidor. Inclusive, muitos investidores do mercado americano trouxeram dinheiro para cá para aportar na Pátria, pensando em construir uma rede de distribuição, que é uma tese boa se você for olhar dentro de outros mercados, assim como aconteceu com Americanas, aconteceu com outras lojas de varejo, que em vez deles abrirem loja a loja, eles foram comprando outras empresas de eletrodoméstico e foram mudando a marca, que foi o que eles pensaram que iam fazer. E aí acabou sendo uma furada, mas no final do dia o investidor tomou prejuízo, entendeu? Tomou ferro. Outro movimento que está acontecendo, os antigos donos que venderam as revendas, já passou a época que eles tinham que ficar fora do mercado. Estão voltando. Eu sei de 3 casos já que já voltaram, já abriram revenda de novo. Apesar que o mercado está ruim, mas abriram revenda de novo. Na mesma região. É o vício, né? Eu vi. Mas não é esse cara agora, o que ele vai fazer? Ele vai vender com dinheiro bom, porque ele pegou um capital top, e ele vai vender para o cara muito bem estruturado. Então, assim, muitas vezes ele vai comprar bem e ele vai vender para o cara estruturado e vai vender à vista, com aquele prazo de 60 dias, 40 dias, entendeu? Muito bom. Isso daí que eu queria entender. Como vender, a gente conseguir fazer uma venda bem estruturada nesse mercado que está tão, eu falo assim, é tão inseguro. Principalmente para o dono vamos falar, para o dono da revenda ou até a cooperativa. Produtor, por exemplo, vai plantar, tem que entregar, por exemplo, 10 mil sacos de soja, que ele tem que entregar lá para pagar os custos. Aí pega um ano de El Ninho perigoso, vai lá, produz 7, 8. E quem está garantindo essa operação de barter, normalmente é o dono da revenda, né? Vou ver, É o dono né? da revenda. Mas É o dono da assim, revenda. eu não sei como é que tá o lado do Juninho aí, cara, da revenda da qual ele trabalha, mas eu tô vendo muitas revendas, e esse ano eu acredito que vai ser um dos anos que muitos produtores vão ficar sem plantar, e eu tô vendo de maneira muito comum aqui, quando a gente vai analisar documento, cara, a revenda ter guarda-chuva. O que é ter guarda-chuva? Cara, eu te vendo, mas eu quero 300 hectares de garantia real, alienação fiduciária. A revenda, tipo, pegando, então, assim, coisa que eu nunca vi na minha vida. E eu falo, cara, eu, como dono de revenda, não sei como é que o cara faz um trem desse. Mas é o quê? O cara fala, cara, meu preço é bom. Eu tenho um preço melhor que o mercado. Só que eu não te vendo apenas com CPR. Inclusive, se você quiser usar seu CPR para alavancar o dinheiro, eu quero uma F. Então, assim, é um mercado que está acontecendo, mas esse ano a gente tem um número a nível de Mato Grosso, de área de soja, que a gente vai ter uma redução aí de áreas de quase 2% que vai ficar sem plantar. Porque o nosso mercado, a gente já está no mês 5 e a gente tem um Farm Série, que é um número de volume negociado de fertilizantes. Isso daí, quem reporta esses dados são empresas grandes de mercado, que não foi negociado nem 40% do mercado. Então, é impossível a gente, no mês de maio,
até o mês de setembro, conseguir fechar toda a janela. Então, tem produtores que a gente já tem um número de 3%. Inclusive, eu estou fazendo esse trabalho com uma empresa que faz pulses na região, gergelim, feijão mungo e tal, porque vai ter áreas que vão ficar sem plantar soja. O mercado de pulses, que é o mercado de cultura alternativa, vai conseguir plantar no cedo, vai conseguir plantar no novembro, no dezembro, porque vai ter produtores ficando sem plantar. E o ano passado já teve cliente nosso aqui que ficou sem plantar, que o cara fechou com a revenda, a própria Lavoro, gente, a própria AgroGalaxy vendeu para um mundaréu de gente aqui, chegou em agosto, falou pro cara, velho, eu não vou te entregar seus produtos. E muitos desses caras já tinham CPR feita, já estava com a CPR registrada. Então, assim, aqui em Sinop mesmo teve 2 casos que eu sei de clientes que ficou sem plantar, porque eram clientes estressados financeiramente e já tinha fechado com a revenda e aquela revenda elencou com ele e ele ficou na mão. Aí. É o cenário, cara. É isso aí. Gente, 1 hora de live, coisa. Quando o assunto é bom, o tempo passa que nós não vê, cara. Então, eu tinha combinado com o Michael aí meia hora, 40 minutos, passamos um pouquinho. Queria agradecer você, irmão. Obrigado mesmo. Acho que tem muita. Acho não, acredito que tem muito insight poderoso que você acabou dando para a turma toda, né? Para mim mesmo, porra, eu notei uns 4, 5 coisas que eu vou colocar no meu dia a dia, vou colocar nas minhas conversas, na minha rotina com os produtores. Espero que a turma tenha gostado também. E é isso, cara. Que Deus proteja você, sua família. Obrigado, Sidney, por você ter participado. Espero que a turma toda gostou. Na próxima segunda-feira tem um outro bate-papo já atualizado com o Matheus, que é da Areia Mais. É um cara que está fazendo uma diferença muito boa também na região do Mato Grosso. Depois a gente vai passar o link no grupo. E, cara, vocês sintam-se à vontade, sempre que vocês quiserem participar desse bate-papo nosso. Eu acho que, não sei para a turma toda aqui, teve quase 35 pessoas que acessaram o nosso bate-papo. Então, foi um número muito bom. Ô, Fabrício, você Ô, Juninho. pode falar? Não, não, eu fiquei um pouco eu tô um pouco assustado com essa conversa de hoje, tá? Por quê? Mas eu vou, mas ó, não, é porque assim, é que o cenário que eu trabalho, que é nutrição animal, né? Tá diferente. A O parte de boi tá bom, né, cara? isso que eu vou Só, falar para vocês. Eu vou dar uma dica principalmente pro Michael e pro Sidney. Vem para a área do boi, que vocês vão ganhar dinheiro. não, mas é Mas, isso Muda de aí. setor. mas a gente ganha, a gente é igual dono de funerária, Fabrício. A gente ganha dinheiro vendendo vela e lenço, entendeu? Integração, Não, integração ILP. mas isso aí é bom também, Fabrício, para você entender, cara, como que está o mercado do grão, do agro, né, em si. E assim, a gente está passando por um momento difícil de turbulência. Vai passar? Todo mundo sabe que vai passar. Só que guerreiros que igual a gente está aqui numa quarta-feira, 8h30 Brasília, pegando informação, insight, para quê? Para fazer aquele ajuste fino no dia a dia, para os nossos produtores. Cara, isso aí é um assunto que qualquer roda do agro está acontecendo, cara, infelizmente, Sim, né? sim. O boi está surfando uma onda muito boa, espero que fique por muito tempo, né? Porque hoje até tem muito produtor meu que só tocava lavoura, o cara está colocando um gadinho para uma válvula de É, escape. Se der uma zebra esse ano, o cara tem um gado para pagar a conta. Então, isso sim, e a exatamente. gente precisa também, nós do agro em si, da lavoura, precisa entender também de pecuária, cara. Para quê? Para conversar com esses produtores que estão diversificando suas rendas, seus ativos, para quê? Para passar essa maré e tocar o barco. Então, assim, eu acho que foi muito vantajoso. A gente queria falar muita coisa disso? Não, a gente queria um momento ideal, bem melhor que tá, todo mundo queria, cara, surfar a onda. Só que assim, é agora que separa os homens dos meninos, né? Esses assuntos, entre aspas, chato, que a gente precisa falar para o produtor numa hora. É assim que a gente ganha, às vezes, uma atenção do produtor desse, né? De um pecuarista desse. É sendo interessante, não interesseiro. Então, é isso que vai levar nós para frente. É isso, esses roteiros que a gente está adquirindo durante a semana, durante nossos bate-papos, que vai
trazer a gente primeiro do que nossos concorrentes, né? Então, eu acho que muito vantajoso. Mais uma vez, cara, eu quero agradecer a Maicon e Sidney. Vamos tirar nossa fotinha de praxe aqui para postar e marcar todo mundo. Quem não segue o Maicon, vou colocar no Instagram lá, tá? E tamo junto, cara. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, viu? Gente, para Então, finalizar, abraço. para finalizar aqui rapidinho, agradeço pelo convite do Júnior. O Juninho é um cara aí ímpar, eu sou um cara mais direto, um cara um pouco mais ali. O Juninho é um cara que eu tenho certeza que tem muito a agregar no conhecimento de vocês. Para quem não me segue nas redes sociais, no Instagram é Agro Maicon Costa. O Sidney sempre está comigo ali nas postagens. Eu sou o rosto bonito do negócio. O Sidney é o cara que está ali me suportando na parte dos papéis dos negócios. O Sidney hoje faz um trabalho muito incrível aí para produtor rural. Ele não é um colaborador meu, é um parceiro. E quem precisar, quiser indicar para a parte de projeto. E tem um negócio que eu falei para o Juninho, que eu quero deixar um negócio para vocês, todo mundo aí Então, que é assim como eu, que é universitário, que já foi formado. Tem um programa, gente, que se chama Centelha, certo? Depois vocês pesquisam, a gente conseguiu aprovar alguns projetos nossos esse ano, e um desses projetos a gente está atingindo um valuation aí enorme, fomos para a segunda fase. Então, para quem principalmente está no agro, e às vezes o cara quer empreender, quer buscar lançar uma ferramenta nova, algum negócio novo, se inscrevem nisso. É algo que vocês podem aí subsidiar um projeto de até... Que valor que é, Sidney? R$ 84.000, acho que é. Na primeira etapa e na segunda, Isso. cento e quanto? 140, se não me engano. Então, assim, muita gente, assim como eu, que vem de família pobre, que lá no passado não teve alguém para acreditar no projeto meu, fazem isso, porque é algo que eu sempre falo, eu falo assim, cada um de nós, a gente tem duas maneiras de ficar rico, ou a gente casa bem, ou a gente empreende, porque herdar não tem como, eu venho de família pobre, então a gente empreender com dinheiro do governo, a gente vê tanta roubalheira, a gente vê tanto dinheiro escapando, e na minha região, a gente conseguiu aprovar vários projetos, teve projetos que sobraram de recurso, então eu falo isso para vocês. É uma mensagem que eu dou. Quem tiver interesse em fazer isso, procura o Sidney, porque eu sou um grande investidor de projetos que dá certo. Hoje eu sou sócio da Agrolave, que é uma ferramenta aí que a gente conseguiu um valuation de quase 6 milhões. Agora tem um outro menino que era diretor do Banco do Brasil, que eu no ano passado eu incentivei ele. Ele lançou uma ferramenta e agora a gente conseguiu um investimento anjo também. Então é algo que eu quero que vocês busquem. Para quê? Para a gente crescer. Eu quero daqui a pouco falar com a Gabriela, falar, porra, o Maico deixou uma mensagem ali, que é algo que transformou a minha vida, o Andrei, o Heron. Então, busquem fazer isso e bora lá, gente. Qualquer coisa, vocês estão no meu Instagram, vocês mandam a mensagem, fala que participou da live ali, que eu respondo vocês. É muita gente que às vezes fica mandando mensagem, eu não consigo responder todo mundo. E tamo junto. Tá no mudo, Juninho. Tá no mudo. Só tirar a foto aí. Quem quiser tirar a câmera aí, só para a gente marcar cada um. 1, 2, 3 e. Aê! Turma, obrigado. Até segunda-feira, se Deus quiser. Que Deus proteja a nossa semana. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço. Boa noite. Tchau. Valeu, Gabi.